E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para o nosso simulado de questões para soldado da Polícia Militar para o Estado do Espírito Santo, tá? Questões essas para técnicos de enfermagem. Qual é a banca que vai realizar este concurso, este certame? Vai ser o Instituto AOCP. E essas questões que nós vamos estar resolvendo aqui agora, nesse simulado, é somente dessa banca, deste Instituto AOCP, que vai realizar essa prova da Polícia Militar do Espírito Santo. Sendo assim, se você não é inscrito ou inscrita no meu canal, inscreva-se nesse canal e ative as notificações para continuar recebendo os próximos simulados da Polícia Militar para técnico de enfermagem. É isso mesmo, tá? Você que é técnico de enfermagem e deseja entrar, né, trabalhar num hospital policial aí, no Hospital da Polícia Militar, essa é a sua chance. Ok? Sendo assim, vamos lá para a nossa primeira questão do Instituto AOCP, Técnicos de Enfermagem. Olha a questão de número 1 na tela, questão do Instituto AOCP. A equipe de saúde de estratégia de saúde da família, de um município monitora os idosos de sua área de abrangência com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 presencialmente a cada 24 horas por dia. Ou seja, essa equipe, essa estratégia de saúde da família, que atua ali na atenção básica, esses idosos, confirmados ou suspeita de Covid, eles são ali monitorados todos os dias, 24 horas por dia, a cada 24 horas, para saber a evolução do caso e dos sinais e sintomas que acometem os pacientes idosos nesse caso, beleza? Com base nos sinais vitais, a equipe pode atentar para qual dos seguintes sinais de agravamento do quadro. Qual quadro? Covid-19 em pessoas idosas. Vamos lá para as alternativas. Quais sinais vitais aí, quais dados que a equipe de enfermagem deve se atentar para o caso de agravamento do Covid-19? Vamos lá para as alternativas de A, E, e uma dessas aí será o nosso gabarito. Enunciado A. A saturação em ar ambiente maior que 96? Não. A saturação maior que 95, 96, ali, não é um agravamento do quadro de Covid, beleza, pessoal? Então, o enunciado A, ele está errado, beleza? Enunciado B, temperatura 37 graus? Também não. A temperatura ali de 37 graus, a temperatura está normal, não é um agravamento do quadro de Covid. Enunciado B também está errado. Enunciado C, glicemia capilar 110 miligramas por decilitro de sangue? Não, está errado também, tá? Esse valor glicêmico aqui, aqui não tem nada a ver com Covid-19, beleza? Essa parte da glicemia aí. E, mesmo assim, esse valor glicêmico aqui, ele está normal, beleza, pessoal? Então, o enunciado C também está errado em relação à Covid, ok? Enunciado D, frequência respiratória 28 IRPM, é isso mesmo, tá? Esse paciente aqui ele já se encontra taquipneico, com os movimentos respiratórios acima do normal, ok? E de fato, esse é um sinal do agravamento do caso de Covid-19. Vamos deixar esse enunciado de em stand-by, é bem provável que esse seja o nosso gabarito. Vamos eliminar o enunciado E. Pressão arterial entre 110 por 70 e 130 por 90? Não. Não, esse valor pressórico aqui, se o valor pressórico ele se encontra entre 110 por 70, ele está ideal. Se ele se encontra entre 130 por 90, esse indivíduo está com a pressão levemente alterada, né? Então, assim, mas mesmo assim, é uma situação normal para esse paciente, não tem nada a ver com Covid-19, o valor pressórico aí. Beleza? Mas a parte respiratória nós devemos atentar. E esse valor respiratório aqui, olha, de 28 IRPM, movimentos respiratórios por minuto, é um caso de agravamento do Covid-19. Então, pessoal, nessa questão aqui de número 1, nós temos como nosso gabarito o enunciado D, e eu espero vocês na próxima questão. Questão de número 2, Instituto AOCP. Vamos lá. Assinalar a alternativa que apresenta uma recomendação importante na coleta de gasometria arterial. Essa gasometria arterial aqui é uma coleta de sangue, é um sangue arterial, beleza? É um sangue que ele tem que ser colhido ali na artéria, beleza?
não é um sangue que será colhido, que será não será feita essa punção na veia, mas sim na artéria, para coletar esse sangue oxigenado. Enunciado A. Passar por processo de hemólise? Não, tá? Esse sangue aqui da gasometria arterial, utilizado para realizar esse exame, ele não pode passar por hemólise. O que é hemólise? Quebra de hemácia, beleza? Está errado esse enunciado A, ok? Não é uma recomendação. Enunciado B. Manter o sangue sempre em temperatura abaixo de 2 graus. Também está errado esse enunciado B em relação à gasometria arterial, em relação às recomendações da gasometria. Enunciado B, errado. Enunciado C. Higienizar a pele com solução degermante? Não, não precisa não, viu, gente? Não tem nada a ver. Por quê? Esse sangue aqui da gasometria arterial, ele vai ser coletado somente para avaliar ali os gases presentes nele, tá joia? Se a concentração de O2 ela está dentro da normalidade, se a concentração de CO2 está acima ou está abaixo, enfim, beleza? O que pode se utilizar? Uma solução ali para estar higienizando aquele local da punção? O álcool, né? O álcool a 70 com algodão. Assim como a gente vai fazer a punção venosa, é o mesmo procedimento. Ok? O que diferencia é que, em vez de ser puncionado a veia, será puncionado a artéria. Ok? Mas dessa forma, esse enunciado C ele está errado. E enunciado D, não permitir que o sangue entre em contato com o ar. É isso mesmo, tá? Esse sangue da gasometria arterial, ele não pode entrar em contato com o ar. Por quê? Não pode entrar em contato com o O2. Que é justamente isso, ele é um sangue que será utilizado para avaliar os níveis de O2 e de CO2, beleza? E se esse sangue entrar em contato com o ar, pode dar um falso resultado, ok? Então, nessa questão aqui, olha, de número 2, nós temos como recomendação importante na coleta de gasometria arterial, é justamente o que se encontra no enunciado D, beleza? E o enunciado E aqui, olha, utilizar luvas cirúrgicas estéreis? Não, não. Pode-se utilizar a luva de procedimento, tá? Essa mesma luva que nós utilizamos aí, você vai utilizar a luva de procedimento, você vai utilizar o óculos protetor para não voar sangue, fluidos nos seus olhos, beleza? Então, vai utilizar máscara também, beleza, pessoal? Mas nessa questão aqui de número 2, nós temos como nosso gabarito o enunciado D e vamos lá para a próxima. Questão de número 3 na tela, a posição cirúrgica de canivete ou jackknife com variações de Kraske ou Depage é uma modificação do decúbito ventral. Assim é correto afirmar que nesse posicionamento alternativas, ou seja, qual é essa posição de canivete, né? Como ela deve ser feita? Qual a finalidade dela? Eu também vou falar. Ok? Vamos lá para as alternativas de A. A e uma será o nosso gabarito. Enunciado A. A cabeça do paciente, o tórax e os pés precisam de suporte adicionais para evitar complicações pós-operatórias. Preste atenção. Como nós já podemos ver, essa é uma posição cirúrgica, tá? Beleza? Enunciado B. Eleva-se levemente os pés e os coxins na região poplítea, ou seja, na região do joelho, proporcionarão repouso, evitando também o deslocamento caudal do tronco? Não. Esse enunciado B aqui ele já está errado, tá? Porque o tronco do paciente vai se fazer um movimento com o tronco do paciente para chegar nessa posição cirúrgica de canivete, beleza? Enunciado C. Coloca-se acolchoamento das nádegas, tuberosidade isquiática e no dorso, proeminências ósseas da escápula e do ombro? Não. Esse enunciado C também ele está errado, beleza? Porque a nádega do paciente ela tem que ficar livre, beleza, pessoal? Na verdade, essa posição de canivete, ela está mais ligada a uma posição ali ventral, tá joia? Enunciado C, errado. Enunciado D. O dorso da mesa deve ser elevado e um coxim roliço é colocado sobre os ombros do paciente para hiperestender o pescoço? Não. Está errado também, ok? O enunciado D está errado. E enunciado C. Existe uma melhor visualização dos órgãos pélvicos durante a abertura ou a cirurgia
laparoscópica no abdômen inferior ou na pélvica. Não, tá? Preste atenção. Nessa posição cirúrgica de canivete aqui, olha, não existe essa visualização dos órgãos pélvicos, tá? Porque os órgãos pélvicos vão ficar apoiados na mesa cirúrgica, tá? Ok? Então o enunciado E também está errado. Nessa questão aqui de número 3, vamos retornar no enunciado A, porque essa posição cirúrgica de canivete, jackknife aqui, o paciente ele vai ficar com o tórax e os pés precisam de receber um suporte, tá? Adicionais para evitar complicações pós-operatórias. Esse paciente ele vai ficar posicionado de barriga para baixo, tá joia? Em uma posição para visualizar a parte proctológica do paciente, tá? Isso aí essa posição ela é para realizar cirurgias ali na região final do intestino, regiões do ânus do paciente, beleza, pessoal? Nessa questão aqui, olha, de número 3, nós temos como nosso gabarito o enunciado A e vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4 na tela para vocês. Durante uma tentativa de reanimação, o socorrista deve, se atentar ou tentar identificar a causa da parada cardiorrespiratória, que é a PCR. Deve-se tentar obter dados examinando o paciente ou conversando com familiares desse paciente que está em parada, que permitirá definir as possíveis causas e a estratégia terapêutica, particularmente para as causas reversíveis da PCR, ou seja, causas que é possível reverter. A maioria das causas de parada pode ser resumida pelo mnemônico 5H ou 5T. Qual das seguintes alternativas não contempla esse mnemônico? Qual mnemônico? Mnemônico 5H ou o mnemônico dos 5Ts. Vamos lá para as alternativas, tá? Que não faz parte desses mnemônicos. Enunciado A, hipóxia. A hipóxia faz parte do mnemônico 5H. B, toxinas. As toxinas também fazem parte do mnemônico 5T e podem estar relacionadas à parada cardiorrespiratória por causa de uma toxina que o formou ali no organismo do indivíduo ou ele ingeriu a própria toxina, um veneno de algum animal, ok? Dessa forma, os enunciados A e B não é o nosso gabarito, tá? Porque eles estão corretos. Enunciado C, hipoglicemia, olha, preste atenção, a hipoglicemia, ela não entra no 5H ali da PCR, beleza? Vamos deixar esse enunciado C em stand-by, que será bem provável que esse vai ser o nosso gabarito, né? Porque ele se encontra errado. Enunciado D, hipovolemia, olha, o paciente ele pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória por causa do baixo volume circulante, beleza? Então, dessa forma, a hipovolemia ela vai entrar no 5H da PCR, beleza, pessoal? Então, o enunciado D, ele está correto, não é o nosso gabarito. Enunciado E, trombose coronariana também pode entrar nos 5Ts ali, tá? Da PCR, beleza? Esse enunciado ele está correto, não é o nosso gabarito, porque nós queremos aquele que não contempla. Dessa forma, questão de número 4 aqui, olha, o único enunciado que não contempla o 5H é a hipoglicemia, beleza, pessoal? Questão de número 4, gabarito enunciado C, e vamos lá para a próxima questão. Vamos que vamos, questão de número 5 na tela. Olha, no esquema paucibacilar, PB recebe o seu termo reduzido, no tratamento da hanseníase, tá? Ou seja, esse paciente está fazendo o tratamento ali para a hanseníase. Considera-se uma pessoa de alta por cura, aquela que completa o esquema de tratamento. Então, existe aí o esquema de tratamento poliquimioterapêutico, PQT, em qual prazo? Ou seja, a pessoa ela tem que seguir ali o tratamento, o tempo correto, e ela só é enquadrada com o fim do tratamento ali, ela tem que ter um quantitativo de doses, tá joia? Então, vamos lá para as alternativas. Existe um prazo de tempo, enfim, no tratamento da hanseníase. Se esse paciente que começou o tratamento e ele não levou esse tratamento a sério, ele parou no meio do caminho, o tratamento ele não está completo, ele está incompleto, beleza? Vamos lá. Enunciado A. 18 doses mensais supervisionadas de rifampicina em 24 meses? Não é 18 doses não, tá?
Isso aqui está um valor muito elevado, beleza? O enunciado B, o enunciado A, ele está errado em relação ao tratamento da hanseníase. Enunciado B, 15 doses mensais supervisionadas de dampsona? Não, também está errado. Esse enunciado B aqui, olha, 15 doses é muita dose por mês, beleza, pessoal? Está errado. Enunciado B. Enunciado C, 6 doses mensais? Ok. Supervisionada de rifampicina? Até que beleza, tá? De fato, o tratamento da hanseníase são 6 doses mensais, supervisionada. Dose de quê? Dose de rifampicina. Em até 9 meses, 9 meses de tratamento, com 6 doses mensais, mais a sulfona auto-administrada, que o paciente vai fazer uso em casa. Beleza? Esse enunciado C aqui, ele está coerente. Vamos deixar ele em stand-by. Pode ser que seja esse o nosso gabarito. Enunciado D, 12 doses mensais? Não, é a metade disso aqui, tá? O enunciado D já está errado. Enunciado C, 6 doses mensais? Ok. Supervisionada de clofazimina? Não, não é clofazimina, beleza? É rifampicina, pessoal. Sendo assim, o enunciado E está errado. Nessa questão de número 5 aqui, nós temos como nosso gabarito o enunciado C e vamos lá para a próxima. Questão de número 6, vamos lá. A terminologia empregada para designar as variações da pressão arterial, ou seja, as variações pressóricas de um indivíduo, é de extrema importância para a identificação do quadro apresentado pelo paciente. Nesse sentido, é correto afirmar que quando as pressões sistólicas e diastólicas, a sistólica é a máxima ali, é a primeira, tá? E a diastólica é a segunda, é a mínima, ok, pessoal? Estão muito próximas, ou seja, quando a sistólica está próxima da diastólica, qual o termo técnico que nós vamos utilizar para denominar? Enunciado A, pressão divergente. Enunciado B, convergente. Enunciado C, pressão de pulso. Enunciado D, hipertensão. Enunciado E, hipotensão. Vamos trabalhar com a eliminação, beleza, pessoal? Enunciado A, pressão divergente? Não. A pressão divergente, pessoal, é quando a sistólica e a diastólica, elas ficam uma longe da outra, tá joia? Se a pressão sistólica e a diastólica estão longe uma da outra, a pressão de pulso, ela tende a aumentar também, o valor da pressão de pulso, ok? Sendo assim, o enunciado A, ele está errado, não é o nosso gabarito, porque nós queremos, quando a pressão sistólica se aproxima da diastólica, nós temos a pressão convergente, beleza? Ok? Isso mesmo. Nós temos a sistólica, a pressão sistólica ali, muito próximo da diastólica. Esse paciente ele está apresentando uma pressão convergente. Se a pressão ela está convergente, a pressão de pulso ela tende a diminuir também. Ok? Sendo assim, nessa questão de número 6 aqui, olha, nós temos como nosso enunciado, né, a correta, pelo menos até agora, a coerente, o enunciado B. Mas vamos trabalhar com a eliminação. Vamos eliminar os próximos enunciados. Enunciado C, pressão de pulso, preste atenção. Pressão de pulso nada mais é do que a diferença, o intervalo entre a sistólica e a diastólica, ok? Se eu tenho a minha sistólica, ela está apresentando ali 120, e a minha diastólica, ela apresenta 80, ou seja, no termo popular, 12 por 8, a minha pressão de pulso é 40, porque de 80 da diastólica para 120 da sistólica, eu tenho um intervalo de 40 milímetros de mercúrio, beleza, pessoal? Isso é a pressão de pulso, não tem nada a ver com a convergente, com a divergente, ok? E a hipertensão? Nós podemos ter a hipertensão sistólica, a hipertensão diastólica, ou ambas juntas, ok? Nós podemos ter também a hipotensão, seja somente na sistólica ou na diastólica, ou ambas, beleza? Mas nessa questão aqui de número 6, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. Por quê? Quando a sistólica e a diastólica elas estão próximas, nós temos a pressão convergente. Vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 7. É aquela questão tradicional, né? Onde você vai marcar V ou F. Vamos que vamos! Sobre as principais interações medicamentosas. Você, como técnico de enfermagem, é muito importante você também estudar
a parte que fala dos fármacos, por causa das interações medicamentosas, tá? Aí nós temos aí os antihipertensivos, informe se é verdadeiro, né? Se for verdadeiro, você vai colocar o V. Se for falso, você coloca o F. O que se afirma a seguir, assinala a alternativa com a sequência correta, ou seja, nós temos as lacunas aí, né? Se for verdadeiro, V, falso, F, e depois você vai nas alternativas de A a D e você vai ter que marcar também qual é a sequência correta. Vamos que vamos. Na primeira lacuna aí, olha, o uso concomitantemente, o que significa concomitantemente? Ou seja, você usar no mesmo tempo hidroclorotiazida, que é um antihipertensivo, e ginkgo biloba. Pode resultar em crise convulsiva? Nada a ver. Pode-se utilizar hidroclorotiazida com ginkgo biloba, beleza, pessoal? Não tem nada a ver. Então, essa primeira lacuna, ela se encontra falsa. F. Segunda lacuna, o uso de ginseng associado à furosemida aumenta o risco de resistência ao diurético? É isso mesmo, tá? Ginseng aí, as pessoas, geralmente os idosos gostam muito de utilizar, beleza? E se esse idoso ele faz o uso desse antihipertensivo furosemida, pode aumentar o risco, né, de resistência ao diurético, porque a furosemida ela é um diurético. E o diurético também ele ajuda o paciente na parte pressórica, beleza? Se ele fez uso associado de ginseng, esse diurético, essa furosemida, ela pode perder a sua efetividade, ok? Essa segunda lacuna aí é verdadeira. Você pode marcar com V. Vamos para, enunciado. Vamos para a terceira lacuna, o ácido acetil salicílico, o AS, tá? É bastante conhecido aí, nós temos o AS infantil, nós temos o adulto, mas tudo é AS. Anti-inflamatórios, não esteroides, podem reduzir o efeito da espironolactona? Pode, tá? Nós sabemos que o AS, ele pode ser utilizado para dor, é um anti-inflamatório ele um pouquinho mais fraco, mas é um anti-inflamatório. Pode ser utilizado como antiagregante plaquetário, tá? O indivíduo que fica acamado ali por muito tempo, eles começam a administrar ali o AS, tá? Como uma medida profilática para não desenvolver trombose. Se o paciente ficar muito tempo, eles passam a administrar um outro anticoagulante mais potente, mas enfim, o ácido acetil salicílico, o AS, é um anti-inflamatório e anti-inflamatórios não esteroides podem reduzir o efeito da espironolactona. Pode sim, tá? Espironolactona, antihipertensivo. Se você faz o uso de algum anti-inflamatório e se esse anti-inflamatório é o AS, também pode, tá? Reduzir o efeito desse antihipertensivo. Essa terceira lacuna aqui, ela está correta. É um outro V. Então, a sequência até agora, nós respondemos 3 lacunas. Está F, V, V. Vamos para a quarta e última lacuna. A erva de São João. Né? Se você mora no interior, você conhece a erva de São João. Aí nós temos aqui o nome científico dela, né? Hipericum perforatum. Pode diminuir o efeito do beta-bloqueador atenolol. É isso mesmo, tá? Essa erva de São João pode diminuir o efeito desse beta-bloqueador, o atenolol. Porque o atenolol é um medicamento antihipertensivo, um beta-bloqueador. Se eu faço uso dessa erva aí numa garrafada, pode diminuir o efeito desse medicamento. Está correto, tá? Então, a sequência que nós temos é F, V, V, V. Então, nessa questão aqui de número 7, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. E eu espero vocês na próxima questão. Olha a questão de número 8, vamos lá. Os pacientes com diagnóstico de DM, que é diabetes mellitus, né? Ou seja, esse paciente ele possui essa doença e eles requerem cuidados extras para evitar hipoglicemia. É isso mesmo, tá? Ah, mas o indivíduo é diabético, ele vai ter hipoglicemia? Vai, tá? Por mais que é normal desse paciente ali, a glicose ser alterada no organismo dele, tá? A glicose acima do valor normal, esse indivíduo, ele pode ser afetado constantemente pelo quadro de hipoglicemia, porque ele é um diabético, só que ele utiliza insulina, tá? Vamos supor que a glicose está alta no organismo desse indivíduo. A partir do momento que ele administra a insulina,
a glicose dele pode cair de uma vez, repentinamente, e desenvolver esse quadro de hipoglicemia. E outras possíveis complicações causadas pelo exercício. O exercício físico também pode, tá? Vamos supor que esse indivíduo ele acordou, não aferiu a sua glicemia, já mandou uma dose de insulina. Após mandar a dose de insulina, ele tem costume de sair para fazer sua caminhada, ele sai, faz a caminhada, faz um exercício físico lá mais forçado. Então a tendência é a glicose desse paciente baixar mais ainda, associada à dose de insulina que ele fez uso de manhã, aí pronto, né? Vai lá embaixo, vai lá no chão. E ele pode desmaiar. Dessa forma, o enfermeiro deve prestar orientações para essa população, ou seja, tudo isso deve ser passado para esse paciente, ele deve ser orientado em relação às possíveis complicações, tá? Da hipoglicemia. Em relação a essas orientações, assinala a alternativa correta, a informação que o enfermeiro, que os profissionais de enfermagem devem passar para esse paciente. Vamos para os enunciados. A. Avaliar a necessidade de aumentar a dose de insulina. Olha, preste atenção. Se você aumenta essa dose de insulina, esse paciente ele pode estar mais propício à hipoglicemia. E nós somos profissionais da área da enfermagem. Nós não temos autonomia de aumentar a insulina do paciente. Nós não somos médicos. Tá? E orientá-lo a injetá-lo no abdômen ou membro menos exercitado na aplicação anterior ao exercício. Nada a ver, esse enunciado A ele está totalmente errado, pessoal. Enunciado B, orientar a pessoa sempre coincidir o pico de ação da insulina, ou seja, o pico de ação é o limite máximo dela, tá? O grau de ação maior da insulina, tá? Com o horário da atividade, diminuindo o risco de hipoglicemia? Não. Você fazer isso aí, você vai aumentar o risco para hipoglicemia. Por quê? Chegou no pico e você ainda manda esse indivíduo fazer exercício físico quando o pico da insulina dele está no alto? Não, a tendência é baixar mais ainda e gerar um quadro de hipoglicemia, desmaio. Esse paciente pode cair, acabar fraturando algum osso. Então, o enunciado B está errado, pessoal. Enunciado C, orientar que o exercício físico pode diminuir agudamente a sensibilidade muscular à insulina em 90% e 95% e diminuir a captação de glicose pelo músculo? Não, esse enunciado C aqui está errado. Por quê? Com o exercício físico, a gente vai aumentar ali, né? Aumenta-se o metabolismo desse paciente, os gastos. Vai acontecer o quê? Vai acontecer uma queima maior de glicose associado a insulina que esse paciente fez. Então, aquela glicose reserva ela pode ser queimada e esse indivíduo ele pode ter uma complicação por causa da hipoglicemia. Esse enunciado C ele está errado, pessoal. Enunciado D. Orientar os sinais de alerta para sintomas de hipoglicemia. É isso mesmo. Você, como profissional da enfermagem, você deve orientar esse paciente em relação aos sinais de hipoglicemia durante e após exercícios físicos, beleza? É isso aí, pessoal. Nessa questão aqui de número 8, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. Eu espero vocês na próxima questão. Olha a questão de número 9, vamos lá. Um enfermeiro trabalha na clínica cirúrgica de um hospital geral. Quando ele realiza a avaliação do estado nutricional de um paciente, os locais de inserção de catéteres, quanto à presença de hipertermia, ou seja, ele avalia se esse paciente está com febre, ele controla os líquidos e eletrólitos, tá? Ele faz o balanço hídrico, ele mantém as vias respiratórias permeáveis, desobstruídas, monitora a temperatura, frequência respiratória, os dados vitais de uma forma geral, tá? E também ele observa os sinais de infecção da ferida desse paciente, supervisiona a pele do mesmo, orienta quanto à deambulação precoce e verifica local de incisão cirúrgica, ou seja, aquele local onde foi realizado o corte. Após cada curativo, está realizando qual etapa do PE? O que é PE? Processo de enfermagem, tá? E o processo de enfermagem ali nós temos algumas etapas. Vamos lá. O enfermeiro realizou todas essas ações. Quando as ações de enfermagem são realizadas na prática, nós temos, pessoal, a implementação de enfermagem, a implementação das ações de enfermagem que está lá dentro do processo de enfermagem. Beleza? Olha, vamos trabalhar com a eliminação. Enunciado A, diagnóstico de enfermagem. Aqui, nessas ações realizadas pelo enfermeiro, ele estava dando algum diagnóstico? Não. Ele estava implementando, ele estava colocando em prática. Beleza? Enunciado B, planejamento? Não. Tudo que foi feito aqui
foi porque outrora teve um planejamento, tá? Se teve um planejamento, agora o enfermeiro foi implementar, beleza? Então esse enunciado B está errado porque o planejamento foi em tempos passados, beleza, pessoal? Enunciado C, implementação, aquilo que eu falei, a implementação é a enfermagem na prática, a implementação é colocar as ações de enfermagem na prática, nos cuidados do paciente, beleza? E aqui nós temos avaliação dos dados vitais, controla os líquidos eletrólitos, ou seja, avaliação do balanço hídrico, sinais e sintomas, nós temos a implementação da enfermagem, ok? A avaliação de enfermagem ela vem posteriormente, ok? Mas nessa questão aqui de número 9, sem sombra de dúvidas, todas essas ações realizadas por esse enfermeiro que trabalha na clínica cirúrgica de um hospital geral, está aqui na parte de implementação de enfermagem, que está lá contida dentro do PE, processo de enfermagem. Questão de número 9, sem sombra de dúvidas, nós temos como nosso gabarito o enunciado C, e vamos lá para a próxima e última questão. Olha a questão de número 10 aí, vamos lá, tá? Sobre as diretrizes para o funcionamento das UPAs, unidades de pronto atendimento, aqui é uma UPA 24 horas, assinala a alternativa errada. Marque isso aí, olha. Toda vez que você for responder uma questão ali de um concurso que tiver para você marcar a alternativa errada, incorreta ou exceto, vier com essas três palavrinhas diferentes, você já vai marcar. Tá? Marque incorreto, marque a errada, marque a exceto, beleza? Para você não se perder e marcar a opção, uma das possíveis opções corretas, porque nessa aqui o certo será o errado, entendeu, pessoal? Vamos lá. Enunciado. Em relação à UPA 24 horas, possuem funcionamentos ininterruptos 24 horas em todos os dias da semana. Até que beleza, a UPA 24 horas ela funciona nessa conformação aqui, incluindo, ela deve também abrir feriados e pontos facultativos, ela é aberta lá e pau quebrando, beleza, pessoal? Esse enunciado A, ele está correto, então não é o nosso gabarito, porque nós queremos a incorreta. Enunciado B, encaminham os pacientes trazidos pelo SAMU 192 para os serviços terciários de referência para estabilização clínica? Não, preste atenção. Aqui o SAMU, ele não vai encaminhar os pacientes somente para atenção terciária. O SAMU, ele pode pegar um paciente ali na atenção básica, levar para atenção secundária, ou pegar o paciente da atenção básica e saltar a atenção secundária e levar direto para terciária, para atenção hospitalar, porque o quadro do paciente está grave, já sabe que não vai resolver o caso, a situação desse paciente na UPA. Beleza, pessoal? Então, preste atenção. Esse enunciado B aqui, olha, ele está errado. É bem provável que esse seja o nosso gabarito, tá? Vamos deixar ele em stand-by e vamos eliminar os demais. Enunciado C. Realizam consultas médicas em regimes de pronto atendimento? É isso mesmo, porque a UPA é uma unidade de pronto atendimento que vai resolver os casos ali de menor gravidade, de gravidade intermediária. Por quê? A UPA ela vai ficar entre a unidade básica e a unidade terciária, que é a unidade hospitalar. Ela vai ficar nesse meio campo, beleza? Se resolveu a situação do paciente na UPA, ótimo. É um gasto a menos para o sistema e ele vai voltar para casa, vai voltar ali para o seu recinto. Agora, se não deu para resolver na UPA, vamos encaminhar ele para o hospital. É assim que funciona a UPA. A UPA ela vai ficar ali nessa intermediária, tipo um meio de campo, beleza? Sendo assim, esse enunciado C ele está correto, pessoal. Não é o nosso gabarito. Enunciado D. A UPA mantém os pacientes em observações por até 24 horas? Sim. Mas preste atenção. É normal, isso aqui é na lei, tá? Mas é muito comum um parente, um amigo, algum conhecido seu precisou de algum atendimento em uma UPA em alguma vez, pode ser que ele venha ficar lá mais tempo, tá? Pode ser. Permanece em avaliação e observação por mais tempo na UPA, mas de acordo com a lei, é até 24 horas. Ah, mas ficou mais tempo, tá errado, não pode? Não, pode também. Beleza, pessoal? Isso aqui é para questão de concurso, ok? 24 horas para elucidação diagnóstica ou estabilização clínica. E encaminham aqueles que não tiverem suas queixas resolvidas. Não resolveu a queixa desse paciente numa UPA 24 horas, manda para o hospital, para não ter agravamento do quadro, porque lá no hospital vai ter
todo o aparato necessário para dar prosseguimento ao atendimento do mesmo, beleza, pessoal? Então, esse enunciado dele está correto também, não é o nosso gabarito, porque nessa questão aqui de número 10, nós temos como nosso gabarito o enunciado B, que está incorreto, beleza, pessoal? E vamos lá para a próxima página. Sendo assim, pessoal, nós chegamos ao final deste simulado de questões para soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Questões essas que nós resolvemos aqui da banca Instituto AOCP para técnicos de enfermagem. E se você não é inscrito ou inscrita no meu canal, eu te peço pela segunda vez, inscreva-se nesse canal e ative as notificações para você continuar recebendo esse simulado de soldado da Polícia Militar, beleza? Vai ser uma sequência de simulados, são questões exclusivas, tá? Todas essas questões que vocês resolveram aqui agora são do Instituto AOCP, provas anteriores aplicadas para os técnicos de enfermagem. E se esse é o seu desejo de entrar para a área da polícia e trabalhar na área da saúde, não ficar na linha de frente, é a sua oportunidade, tá? Esse concurso público aí que vai acontecer no estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe os seus estudos. Te espero no próximo simulado. Até mais!